Boa noite, boa tarde ou bom dia, prof. Nosso trabalho ele será falado sobre a fermentação da cerveja, como acontece esse processo. O grupo é composto por mim, pela Daniela e pelo Henrique. Para introduzir, então, a realização desse processo de fermentação de bebidas ela foi praticada pelas povos primitivos pela primeira vez. E desde então, esse processo continuou sendo realizado até chegar no patamar e no nível de desenvolvimento que temos atualmente, que é bastante considerado grande. Então, em todas as suas etapas, de profissionais que auxiliam ajudam no processo de fermentação das bebidas. Então, ao redor de todo o mundo existem diversos tipos de cervejas, como Pilsen, Bock, Mild, Itaipava, temos também Skol, Budweiser, Heineken e outras diversas tipos de cervejas, com variadas formas de produção. Porém, nesse contexto, nós demonstraremos apenas quais são as principais etapas do processo, tá? Então, a fermentação ela é o processo em que as leveduras consomem os açúcares fermentáveis do mosto e os transformam em álcool e gás carbônico, e reduzem o pH da cerveja. A combinação que é responsável por formar a cerveja. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a história da cerveja. Os primeiros registros que se tem da produção de cerveja datam de 5.000 a 6.000 anos antes de Cristo, na região de Gold, hoje conhecida como Irã. A cerveja foi descoberta por acidente pelas mulheres, e no início eram apenas elas quem produziam. Só então depois os monges começaram a produzir a cerveja. A primeira regulamentação que se tem registro da cerveja foi a Lei da Pureza Alemã, que foi publicada no ano de 1516 pelo Duque Guilherme IV, da região da Baviera, na Alemanha. Em 1906, a lei começou a valer em todo o território nacional alemão. A cerveja Weizenstephan é a mais antiga sendo produzida no mundo até hoje. A cervejaria Weizenstephan foi fundada em 1040 e funciona até os dias de hoje. Bom, agora eu vou falar sobre os objetivos e as funções da fermentação. A fermentação é o processo de síntese de ATP pela célula sem a presença de oxigênio e da cadeia respiratória. É a fermentação que de fato vai transformar os açúcares presentes no mosto na cerveja. Do ponto de vista da célula, a fermentação é importante porque ela que de fato vai garantir que a célula possa se multiplicar. Já do ponto de vista do fabricante, o importante são apenas os subprodutos da fermentação, que é o etanol e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono vai garantir um sabor frisante à cerveja. Existem inúmeras cepas de levedura que vão ter variações de fermentação diferente. Algumas cepas são mais resistentes e vão fermentar e produzir um teor alcoólico final na cerveja maior. Tem cepas que produzem maiores concentrações de ésteres e por aí vai. Atualmente no mundo, a maioria das cervejarias utilizam reator vertical fechado, onde ocorre apenas a fermentação. Mas estilos de cerveja diferentes requerem menores concentrações de dióxido de carbono e maiores concentrações de ésteres, e são obtidos por um processo que é a fermentação aberta. A fermentação aberta ocorre a fermentação
e a respiração celular da célula de levedura ao mesmo tempo. As desvantagens da fermentação aberta é a maior contaminação e o menor teor alcoólico, já que a respiração celular não produz etanol. Olá, me chamo Daniela Soutier e vou estar falando sobre micro-organismos envolvidos na fermentação alcoólica, leveduras e bactérias. Dentro dessa classificação de micro-organismos envolvidos na fermentação, nós temos duas classificações, que são as predominantes e as não convencionais. As predominantes são as Saccharomyces cerevisiae e as Saccharomyces uvarum. São leveduras que aparecem com mais frequência na produção de cerveja. Desde a antiguidade elas vêm sendo utilizadas. São leveduras que possuem um formato arredondados, ovais ou elípticas. Elas podem ter o seu crescimento afetado pela deficiência ou ausência de nutrientes que sustentam, né, dão essa sustentação para ela ou a propagação dela. São leveduras que são utilizadas desde a antiguidade, por isso elas estão na classificação como predominantes, são mais fáceis de serem achadas, né, e mais fáceis de serem trabalhadas. Produção em grande escala utiliza muito dessas leveduras. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as não convencionais, que são micro-organismos envolvidos na fermentação alcoólica que estão sendo descobertos ou estudados. Eles vêm com um grande potencial, porque eles estão despontando como alternativas relevantes, né, então, na produção de cervejas, principalmente quando se trata de produção artesanal, porque ela soltam e emite na produção algumas características únicas, que pode ser sabor, pode ser aroma, pode ser coloração, vários fatores sensoriais de quem degusta e faz de quem degusta, né, a cerveja. Então, esses micro-organismos que são não convencionais, eles vêm sendo estudados, né, estão despontando muito e, com certeza, na área da biotecnologia, nós vamos ver muito desses micro-organismos se despontando agora, devido à sua grande capacidade de, de, de ser diferenciados, né? Como ocorre o processo de fermentação alcoólica? Então, a fermentação ela é um processo em que as leveduras consomem os açúcares fermentáveis do mosto e os transformam em álcool e gás carbônico, reduzindo assim o pH da cerveja, fazendo com que a mesma esteja pronta para o consumo e a sua maturação. Esse processo, então, ele ocorre de forma anaeróbica, sem a presença de oxigênio. Os açúcares como glicose, frutose e sacarose, eles são convertidos em energia e grande parte vira ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico ele é reduzido pelo hidrogênio, que ele é liberado pelo NAD, H2, produzido na glicose. Assim, ele origina-se álcool, né, que é o etanol, ou o CO2, que é o gás carbônico.
Aqui eu vou explanar um pouquinho como ocorre o processo de fermentação alcoólica, definindo mais. O primeiro processo é a malteação, que é a escolha dos cereais. Então, nessa parte, além da escolha da cevada, a produção pode escolher entre alguns outros cereais na fabricação da cerveja, e pode ser arroz, aveia, centeio, milho ou trigo. Posterior à escolha da malteação, onde faz com que o cereal seja molhado, ele começa a brotar, depois ele é colocado para secar e para germinar. É feita a conversão do amido. A conversão do amido é o amido em açúcar. Então, durante o processo de malteação, são liberadas enzimas que converterão o amido em açúcar. Posterior à conversão do amido, a gente tem a produção do mosto, que é o início das reações enzimáticas, onde começa realmente o processo da fabricação de cerveja. Então, o malte, ele é misturado à água e os outros ingredientes, formando então um mosto, que é aquecido para desencadear as reações enzimáticas. Posterior à produção do mosto, a gente tem a adição do lúpulo, que o lúpulo nada mais é do que o amargor e o aroma. Então, o mosto ele é filtrado, fervido e recebe o lúpulo, responsável pelo amargor e aroma da bebida. Uma curiosidade, né? Então, para se cultivar a quantidade de lúpulo necessária para produzir um copo de cerveja, são utilizados 41 litros de água. Então, Charles Denby, ele vem propondo a substituição do lúpulo por leveduras transgênicas, que trariam esse mesmo sabor e esse mesmo aroma, até porque o lúpulo ele é uma planta muito difícil de ser comercializada, né? A gente até vê alguns estudos que até pouco tempo atrás a gente tem produções pequenas, de pequena escala, fundo de quintal e tudo, né? Não tem uma produção de lúpulo representativa dentro do nosso setor nacional e da América Latina. Posterior à adição do lúpulo, então vem a fermentação e a maturação, que é a adição da levedura, a transformação do açúcar do mosto em álcool e a maturação com reações químicas. Então, depois adiciona-se a levedura, que transforma os açúcares do mosto em álcool, e através da maturação as reações químicas que vão dar o aroma e o sabor da cerveja. Posterior a isso, a gente já passa para o processo final, que é o processo de filtragem, que é o processo de pré-finalização. A bebida passa por um processo de separação de impurezas e materiais particulados, entre eles leveduras, né, residuais, que sobraram ali, né? Então, esse processo para ficar não ficar turva, né, a bebida, para ela ficar límpida. Posterior a isso, vem a pasteurização, que é o envasamento com aquecimento e resfriamento da bebida. Então, garrafas e latas passam por esse processo de aquecimento e resfriamento para validar mais tempo a bebida. Em casos de chopp, esse processo ele não é necessário. Bom, a bioquímica do processo. No processo de produção da cerveja, o que acontece basicamente é a transformação sequencial dos carboidratos dos grãos de cereais em álcool pela atuação das leveduras. Quimicamente, isso significa degradar os polissacarídeos amilose e amilopectina em glicídios menores, maltose e glicose, então fermentação alcoólica por enzimas glicolíticas das leveduras. Na formação do malte, as sementes dos cereais elas são parcialmente germinadas, então as enzimas que degradam os polissacarídeos são sintetizadas, ou seja, produzidas. Então, esses dois processos eles são interrompidos com o aquecimento. As principais enzimas que constituem o malte são a alfa e o beta-amilases, celulases e alfa-glicosidase,
que atuam como catalisadores, respectivamente nas reações de degradação do amido, da celulose e das ligações glicosídicas. Já na preparação do mosto, o malte em água ele se torna propenso à ação das enzimas hidrolíticas na amilose, na amilopectina e na celulose dos grãos, formando assim os glicídios simples e solúveis em água. Com a fervura é cessada a degradação enzimática. Ao se adicionar as leveduras para a fermentação, as células elas crescem e se multiplicam rapidamente através da energia do metabolismo aeróbico dos glicídios simples, principalmente no ciclo de Krebs. Então, a fermentação, ela é propriamente dita, ela ocorre depois de todo o oxigênio dissolvido no mosto ser consumido. Então, ao alterar o metabolismo aeróbico para o anaeróbico, a levedura consome os piruvatos dos glicídios simples, produzindo o etanol e o gás carbônico. Então, essa etapa ela é controlada pelo pH, que é a quantidade de glicídios restante na concentração do álcool produzido. A quantidade de espuma da cerveja ela é regulada durante a ação das enzimas proteolíticas na fase de maltagem. É importante que isso seja minuciosamente controlado, pois a atividade enzimática em excesso deixa a cerveja choca, então seja com pouca espuma, e a baixa atividade deixa-a turva quando congelada. Para isso, então, pode-se utilizar de enzimas proteolíticas exógenas, ou seja, obtidas de ingredientes não utilizados na produção de cerveja. Bom, aqui temos os maiores consumidores de cerveja do mundo. A China, em primeiro lugar, possui a maior população do mundo. Logo, é considerável que ela tenha o maior consumo de cerveja. O Brasil fica em terceiro lugar, com 141 milhões de hectolitros. O consumo é influenciado pelo tamanho do país e da sua população por fatores culturais. Países mais autoritários, por mais que possuam uma grande população, não vão possuir um grande consumo de bebidas alcoólicas. Bom, agora vamos falar sobre o mercado brasileiro. A cerveja é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil. No primeiro semestre de 2018, foram consumidos 12 milhões e meio de litros da bebida. Nos últimos anos, a cerveja vem sofrendo uma inflação no seu preço. Isso se deve ao fato de aumentar a demanda pelo produto e o aumento da produção não acompanhar esse ritmo. A Ambev é a principal empresa cervejeira do Brasil. A região sul do país é o maior consumidor de cerveja do país, com 42% do consumo nacional. Por mais que o Sudeste seja a região do país com maior densidade populacional, não consegue ter um consumo que equivale ao da região sul. Por questões culturais, a região sul tem um maior consumo da bebida. Então, para concluirmos esse trabalho, a cerveja é uma bebida que surgiu nos primórdios das civilizações. Então, desde então, ela passa por melhorias na formulação das matérias-primas, também nos parâmetros fermentativos, para que possa alcançar excelentes propriedades organolépticas. Então, já nas vias bioquímicas, no processo de produção de cerveja, acontece basicamente a transformação sequencial dos carboidratos dos grãos cereais em álcool para atuação na levedura. Então, teremos muitas inovações na área de uso das leveduras, com os processos de produção artesanal, na busca por aroma e sabor indescritível. As escolhas dos cereais e suas porcentagens de misturas e todo o processo final de envasamento, do aquecimento e resfriamento, interfere diretamente nos sabores, aromas e purezas das cervejas confeccionadas. Então, tudo tem que ser feito minuciosamente para que tenha um produto que possa fazer sucesso, né, no mercado e que tenha ótima propriedade, um ótimo sabor, aroma e que
seja agradável, né, ao público que gosta desse produto.